Hoje você vai aprender, hoje você terá uma revelação. Eu irei ensinar você a conversar com Deus. Meu irmão, você não faz ideia do que é esse planeta. Nós estamos vivendo uma profunda guerra física, biológica e espiritual. Física, biológica e espiritual. A física eu posso falar. A demonologia é a democracia disfarçada. Tudo aquilo ali são opressão. Por exemplo, cada vez mais criam leis, né, que favorecem a mulher, desfavorece o homem, fazendo com que o homem perca, né, a vontade de casar. Então assim, é uma democracia. Nós estamos vivendo uma guerra física, essa eu posso falar. São leis diabólicas. Uma guerra biológica eu não posso falar, sou censurado aqui. E uma guerra espiritual, porque as trevas sabem que não vai vencer de Deus. E elas estão desesperadas buscando as fontes energéticas, tá? Buscando as almas de Cristo, porque são eternas, produzem energia baseado em sofrimento, tá? Então, assim, a coisa é muito maior do que você possa imaginar, tá? Então, eu vou falar para você hoje uma revelação que eu tive. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita, tá bom? Mas eu vou te ensinar a ter revelações também. Você tem que entender uma coisa. Deus não é garoto de recado, tá? Eu pedi a revelação a Deus o ano inteiro. O ano inteiro. Foi só agora que ele me trouxe um sonho. Por quê? Porque é como Deus quer, não é como eu quero. É eu que sirvo a Deus, não é Deus que me serve. Tá bom? Não é o teu servo maior que o teu Senhor. Então, as coisas não são feitas do meu prazer. Deus não existe para mim, eu existo para Deus. Tá bom? Vamos abaixar um pouco o tupete. Tem gente que fala assim, eu falo em línguas. Mentira! Não existe língua dos anjos. É só você pegar para você entender o que Paulo dizia. A língua, você fala no seu idioma, as pessoas do outro lado entendem do idioma delas. Isso é falar em línguas. Tafarrá, eita, xalalá, sai demoníaco. Tá? É simples assim. Simples assim. Então, para você poder entender, tá? Eu tenho o dom de cura, tenho um dom. Você não tem dom de nada. Você nunca teve nada. Tá? Se os apóstolos, meu irmão, que foram ungidos por Cristo, eles pregaram o evangelho e não viraram super-heróis, por que você há de virar? Né? Então, começa a pensar um pouco aí, raciocina um pouco aí, tá? Abaixa um pouco a bola, entende que você é igual a todo mundo. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Abaixa um pouco a bola, né? Viva mais a realidade, tá bom? Né? O nosso povo é forte, unido, tá? Não é um tentando pisar no calo do outro, não. Quando eu assisto entrevistas, por exemplo, do Diego Rox lá no Inteligência Emocional, não sei, e ele fala basicamente o seguinte: ele foi morar nos Estados Unidos e a pior corja que tem lá é brasileira. No Brasil também é assim. Se você tiver uma casa boa, seu vizinho vai gorar. Se você tiver uma mulher bonita, seus amigos vão gorar. Se você estiver ganhando bem, as pessoas vão gorar. É assim, o brasileiro não suporta que outras pessoas possam ter sucesso. Não adianta você tapar o tapete, não. É assim, brasileiro é assim. O mal do Brasil é o brasileiro. Eu sou brasileiro, eu posso falar. Tá? Então eu quero que você entenda uma coisa. Vamos lá. Como é que você pode ter revelações? Olha só, antigamente, é só você olhar para a estátua de Nabucodonosor. Antigamente o ser humano tinha sangue, né, de ouro, vivia 1000 anos. Então o que acontecia? O Adão, olha só, apesar de Deus caminhava, a plenitude de Deus, o eu sou, Jesus, caminhava no jardim do Éden, tá? Com Adão ali. Aí Adão foi lá e Eva pecaram, tá bom? Aí, quando eles pecaram, eles foram destituídos de sua glória e vieram para a terra, tá bom? O mundo jaz maligno, o príncipe desse planeta começou a ter poder, tá? E aí o que acontece? Os caras caíram da terra. Só que o ser humano tinha 60 metros de altura, tinha sangue de ouro, não adoecia, e o ser humano não tinha glândula pineal calcificada. Então o que acontecia? Adão conseguia ter livre comunicação com Deus, ele conseguia conversar, porque a língua original no Jardim do Éden era a telepatia, a telecinese, não era a língua falada pela palavra. Nossa boca foi feita para falar, verbalização, mas antes disso, nossa glândula pineal foi feita para telepatia. Aí simplesmente, né, houve toda essa degradação. E aí, né, a coisa foi abaixando. Então Adão conversava com Deus. Aí houve o dilúvio, né, o sangue humano, a composição do ser humano mudou de silício para carbono. O corpo humano foi degradando. Aí ficou sangue de cobre. Aí os caras já não escutavam tão bem a Deus. Já não conseguia ter tanta vivência com Deus. O nosso sangue hoje, que é o sangue ferroso, de óxido ferroso, que é o sangue vermelho, nós não conseguimos ouvir claramente a voz de Deus.
O que tem na nossa vida é um sexto sentido, que é praticamente o quê? O Espírito da Verdade, que é o termo correto do Espírito Santo, é aquele que o próprio Deus ele vai lá e fala assim, olha, vai dar merda nisso aqui, saia. Por exemplo, a vez que eu estava sendo perseguido, ele me avisou horas antes, saia. Eu senti no meu coração que era para sair, e eu fui saindo e as coisas foram acontecendo. Então é assim, né? A próxima geração eu não sei como é que vai ser não. Então, o que o diabo quer é destituir Deus da sua vida. Destituir o eu sou da sua vida. Eu sou de Jesus, tá bom? Não é de Exus, não é de Yeshua e Yeshua, é de Jesus, tá bom? Toma cuidado com as pessoas que alteraram o idioma original, tá? Bom, falado disso, o que é importante eu falar pra você? Eu vou falar um pouco sobre o meu conteúdo premium, eu recomendo que você participe, para você não ser teleguiado, para você aprender a prolongar a sua vida. Eu recomendo que você participe. É uma escolha, não vai ficar para sempre. É o que eu falo, existe uma data limiar para mim estar aqui no YouTube. Eu sei muito bem até onde eu posso ir. E eu vou dizer uma coisa para você, tá chegando próximo de sair daqui. Tá chegando o momento que eu vou sair daqui. Tá, a gente tem que tomar decisões, orar ação, orar agir. Então para você participar, participe agora, absorva conhecimento agora. Tá bom? O conhecimento, como Oséias mesmo diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Recomendo o primeiro link aí na descrição, tá bom? Agora eu vou dar uma pausa aqui nesse conteúdo, tá? Para não perder o arquivo. Eu vou falar para você sobre revelações. Como é que você pode ter revelação, tá? Só coloca na sua cabeça, você não é profeta, você não é pastor, você não é nada. Do pó tu vieste, do pó tu voltará, você não é nada, tá? Coloca na sua cabeça. Não vá se achar alguém não, tá? Não vai se achar. A sua força não vem nem de você, vem de Jesus. Quando Sansão lutou contra 1000 soldados, a força não vinha de Sansão, a força vinha de Deus, do próprio eu sou, que é de Jesus. Então você percebe ali, tá, que a única força, a força eletromotriz, o que move o universo e a humanidade é Deus. Se você buscar a Deus, você vai estar bem encaminhado, tá bom? Então não pense que você tem superpoderes, porque a Marvel, a DC Comics, o Hollywood, é o seguinte, Superman, o cara com uma cobra no negócio, soltando um raio laser, voando, né? Aí tem lá o Doutor Estranho fazendo aquele símbolo estranho, né? E abrindo portais pro capiroto, o nome de Jesus Cristo está repreendido. Aí tem a Viúva Negra, que é um nome satânico pra caramba. E tem só cara com poder. A Viúva Negra não tem poder não, mas lá ela pula 20 andares e sai ilesa, né? Não tem superpoder, né? Mas assim, então tem super-heróis pro tempo todo, né? Mas Jesus não criou você assim. Jesus criou você para que você encontrasse a salvação, né? E para que você desse origem a uma linhagem também. A gente tem o poder do patriarcado. Esse é o verdadeiro poder, tá? A partir do momento que você tem vários filhos e você instrui seus filhos a Cristo, e seus filhos instruem seus netos a Cristo, e seus netos instruem seus bisnetos a Cristo, e seus bisnetos instruem seus trinetos a Cristo, você já instruiu 5.000 pessoas a Cristo. Simples assim. Agora, ser cristão não é abraçar o mundo. Já falei isso aqui umas 500 vezes, tá? Bom, para você ter revelação, porque eu vou contar a minha revelação aqui. Para você ter revelação, basta você orar, como o próprio Isaías mesmo dizia. O efeito Isaías, na verdade, o povo gnosticou, né, se é que essa palavra existe, o efeito Isaías, que é orar, acreditar, agir. Orar, acreditar, agir. Então, Isaías falava assim, se você quer que Deus faça algo por você, ore. Acredite que Deus está fazendo por você. E haja. Por que haja? Porque Deus ele precisa que você dê o primeiro passo para ele te instruir. Não adianta você, por exemplo, querer um emprego, dando exemplo, você querer um emprego e você ficar parado em casa com a perna para cima vendo televisão, vendo Faustão. Não adianta. Se você quer um emprego, Deus fala, beleza, eu vou te ajudar. Mas comece a agir. Vá lá na Lan House, imprima os currículos, não sei o quê. Então comece a agir. Ele vai preparar a pessoa para te ajudar. Mas você tem que agir. Entendeu? Orar, ação. Não é orar e ficar. E orar e esperar. É orar, agir. Orar, ação. Orar, ação, tá? Então, Isaías ensinava essa maneira. E, diante disso, eu pedi a Jesus Cristo uma revelação. Falei, olha, eu desejo ter uma revelação sobre o que há de vir, né? Os próximos anos, como que vai acontecer as coisas. Não que eu esteja vivo, tá? Longe disso. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro, tá? Mas se eu puder ficar até o final, beleza, tranquilo. Se agora for o fim, beleza, é o fim. Mas se não for o fim, como eu acredito que não é o fim, eu acredito que é apenas o fim de um ciclo, vai se recomeçar, eu acredito que as coisas vão continuar. Então o que acontece? Eu pedi uma revelação a Cristo, mas para você ter ideia, são meus cachorros, tá? Estão latindo aqui.
Basicamente é o seguinte, eu pedi uma revelação no começo do ano para Cristo, né? Falei assim, não, eu desejo uma revelação em Cristo, tal. Orei no início do ano e fui paciente. Eu não fiquei, eu não fiquei cobrando de Deus a revelação, tá entendendo? A gente ora e age. Então assim, eu pedi a Deus, se puder me revelar as coisas que vão acontecer, tal. Orei, é assim que se ora. Você ora e já acredita que Deus está fazendo por você, tá? Que vai acontecer. E no meu caso demorou 8 meses, né, para ter essa visão. E qual visão que eu tive, né? Qual visão que eu tive? Primeira visão que eu tive foi o seguinte, tá? Eu não sei se isso de fato é verídico. Eu até acredito que seja, tá? Mas basicamente é o seguinte, eu estava, né, em 2023 e a partir de 2023 teria OVNIs, tá? OVNIs. Os OVNIs estariam dispostos, né, no céu. Então assim, o que aconteceu? Como eu trouxe um vídeo aqui para trás, eu não sei a ordem, mas eu trouxe um vídeo que o cara perguntou para a Alexa, né, a população do Brasil, a Alexa falou que era 202, a Alexa é assistente social, é uma inteligência artificial, né, perguntou quantos milhões de habitantes brasileiros que existem em 2020, ela falou 202, e perguntou quantos que existiriam em 2025, ela falou apenas 23, né, 22,93, né, 23 milhões de habitantes, ou seja, vai ter uma despopularização de mais de 90%, isso que a inteligência artificial que rodou a internet conseguiu entender, tá? E aí o que acontece? Eu também tive uma visão, né? E nessa visão o que aconteceu? Eu estava entre as montanhas, ok? Com a minha família e tinha outras pessoas tementes em Cristo Jesus. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que eu tive essa visão. E as pessoas estavam, né, se movimentando. Então, por exemplo, nós temos que ter o plano a curto prazo, a aceitação de Cristo Jesus, o plano a médio prazo, uma mochila, se der merda, você recomeça em algum lugar. E, né, uma mochila, um BOB com barraca, esse tipo de coisa, né, você e seus familiares. E o plano C, né, que é a longo prazo, um rancho, um sítio, uma chácara, sem a dependência do governo, né? E aí, basicamente, é o seguinte, eu tava, né, com a mochila, tudo, caminhando com a minha família, e de repente começou a vir esses discos voadores. E aí, um anjo de Deus, tá? Bem grande esses anjos, né? Me mostrou, me fez enxergar. Eu não tenho superpoderes, não dá, eu cago o peido de mijo como você. Me fez enxergar dentro desses discos voadores. E dentro desses discos voadores tinha seres humanos. Não tinha ET de Varginha, não tinha ET Bilu, não tinha nada, nem demônio, eram seres humanos nos discos voadores. E eles estavam usando a tecnologia de ponta para procurar os seres humanos. Estavam rastreando os seres humanos para exterminar o povo de Deus. E aí eles tinham uma coisa que saía, quando você olha, por exemplo, Guerra Entre Mundos, que aconteceu no ano de 1920, eles tinham uma máquina que tinha um tentáculo que saía para fora, e esse tentáculo tinha um raio azul. Tá? E o que acontecia? Ele vinha, pegava na pessoa, e esse raio azul fazia com que a pessoa ficasse parada. Né? É como se fosse um taser, né? Faz com que o cara caia. E aí simplesmente, isso aqui não é vaidade não, tá? Isso aqui é pra fazer com que o meu campo eletromagnético fique livre dos teleguiados, tá? Se você não entendeu o que é teleguiado, eu acho bom vocês informar. Então, basicamente é o seguinte, nesse sonho, veio aquele tentáculo, e aí tinha um raio azul, né? E ele veio e me pegou. O raio azul me pegou, porque era algo muito, muito difícil de sair. Não dava, humanamente assim era difícil. E super tecnologia. E eu falei, eu tava assim, com a plenitude do anjo, e eu ainda pensei que eu já ia embora. Eu falei, agora já foi, né? E agora eu morri e tal. E aí o anjo foi lá e black, em cima do tentáculo lá e tirou. E ao mesmo tempo o anjo começou a travar uma guerra com o disco voador. E aí eu comecei a entender que Deus vai agir também. Porque da mesma maneira que o capeta age e causa inferno nas nossas vidas, Deus também age. Né? E Deus também, ele preserva os eleitos. E para ser eleito você não tem que ser um ser humano de ouro alado, não. Deus sabe que você é pecador. Se Deus quisesse um ser humano perfeito, tinha criado um robô que não peca. Né? Então, antes de você se limpar, vá a Deus, depois você se limpe. Todo mundo ensina errado, né? Para se limpar primeiro, depois ir a Deus. Não, vá a Deus sujo, como a prostituta foi suja em Jesus. É depois que você aceitar Jesus Cristo, aí sim você vai lá e se limpe, tá bom? E aí o que acontece? Nesse sonho, Deus foi lá e conseguiu abater essa nave. E comecei a olhar e tinha mais pessoas que eram tementes em Jesus Cristo, mais pessoas
que estavam brigando por Cristo. E aí eu comecei a ver vários anjos travando guerras com discos voadores. E cada hora os discos voadores sendo abatidos. Pá, 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 abatido e não sei o quê. E aí eu percebi que o anjo de Deus, ele está presente. Deus, ele já tem um consolador, que é o Espírito Santo. O termo correto, a tradução correta é Espírito da Verdade, que não há mentira, não há escuridão dentro dele. Então, simplesmente, Deus vai mandar os anjos nos protegerem. Não estou dizendo que nós seremos... É minha visão, tá? Qual que é a minha visão? O que eu enxerguei? Deixa eu voltar aqui, que a câmera está caindo, tá? Mas qual que é a visão que eu enxerguei? Deixa eu colocar, vamos ver se vai ficar firme aqui. Não vai ficar firme, né? Mas qual que é... Vou redar a cadeira para trás. Qual que é a visão que eu enxerguei? A visão que eu enxerguei foi basicamente o seguinte: enquanto o diabo está agindo nas trevas, Deus vai agir nas trevas. Está agindo nas sombras, Deus vai agir com o Espírito da Verdade. Que o Espírito da Verdade, ele não se revela ao mundo, ele se revela aos eleitos. Ele faz com que os eleitos busquem salvação. Então, enquanto o diabo estiver nas sombras, Deus vai agir a grosso modo, nas sombras, ou seja, vai agir de forma sutil. O diabo age nas sombras, Deus vai ficar de forma sutil, sutilégios, tá? Quando o diabo escancarar, Deus vai escancarar também. Então é essa maneira. Aí eu comecei a perceber que a inversão magnética talvez seja algo de Deus mesmo, não seja algo das trevas. E o medo, eles estão tão desesperados com as coisas que hão de vir, que eles estão acelerando a agenda, porque Deus vai fazer assim, ó, rum, mas os eleitos ficarão salvos. E não tem bunker de adamante, diamante para esses caras, tá? Não tem. Na geração passada, nenhum desses caras pecaminosos, satanistas, que soíram a sociedade, sobreviveram. Não sobreviveu um, tá? Então, praticamente é isso. Eles estão desesperados. E aí o que acontece? Eu vi o anjo protegendo. Talvez não seja para mim, talvez seja para você. Mas Deus vai, da mesma maneira que o diabo ele pesa a balança, Deus vai lá e equilibra a balança. Porque tem que haver uma balança equilibrada para que você faça a sua escolha sem ser tendenciosa. Então, quanto mais dificuldade o diabo coloca, mais livramento Deus coloca. Então, se o diabo aparecer com disco voador, Deus manda os anjos. É assim. E esse foi a minha revelação. E eu fiquei impressionado. Um merda como eu ter alguém me protegendo. Mas é assim, se você sendo mal sabe dar bons presentes a teu filho, que dirá o vosso Deus? Então eu comecei a entender que o amor de Cristo é tão grande, amor, a palavra rama, é sacrifício, a vontade de Cristo pelos seus, o verdadeiro sacrifício é tão grande, que ele vai zelar pelos seus. Então, se agora não for o fim, se agora não for realmente o Armagedon, o Apocalipse, tá? E for um ciclo de repetição, ele vai poupar os seus eleitos, tá? Então, assim, o que você tem que fazer? Faça a sua parte, que eu vos ajudarei. Então, essa foi a minha revelação, tá? Que eles vão perseguir, mas, ao mesmo tempo que eles vão perseguir, Deus vai fazer com que os eleitos sejam salvos, tá? Claro que muita gente vai morrer, mas é aquilo, viver é Cristo, morrer é lucro. Se você morrer em Cristo, verdadeiramente você vivo estará, tá? Porque aquele que morre por Cristo encontra a vida. Aquele que morre pelo mundo realmente vai morto, sepultado mesmo. Então o viver é Cristo, tá? Então assim, essa foi a minha revelação. Não sou ninguém, não sou nada, mas eu pedi uma revelação e eu tive. Então se você quer ter alguma revelação, ore a Deus e peça. Ore a Jesus Cristo, peça uma revelação de forma humilde. Olha, eu gostaria de ter uma revelação sobre as coisas que vão de vir. Eu não tenho a capacidade de enxergar tudo o que está acontecendo. Eu não tenho a capacidade de entender. Eu gostaria de poder entender um pouco sobre as coisas para que eu tome uma melhor decisão na minha vida. E aí você vai orar e pedir isso a Jesus. Quando você terminar de orar, acredite que ele já vai fazer por você. Não duvide de Jesus. Talvez não seja no seu tempo. Demorou para mim 8 meses. Mas ele vai revelar. É claro que tem pessoas que oram e em 3, 4 dias vem a revelação. Eu sou uma pessoa diferente. Então, cada pessoa, Deus trabalha como de forma misteriosa. Na verdade, Deus não trabalha de forma misteriosa. É o ser humano que não entende nada. O ser humano não tem a capacidade de entender as ações de Deus. Essa é a verdade. Deus nunca trabalhou de forma misteriosa. A gente fala que é misterioso porque o ser humano é limitado, não tem capacidade de entender Deus. Porque Deus vê o futuro, o ser humano não vê. Por isso que a gente fala que é misterioso. Então eu vou tratar de forma misteriosa para as pessoas não ficarem confusas, tá? Então assim, Deus trabalha de forma misteriosa. Vai ter pessoas que vão ter revelação em um mês, pessoas que vão ter revelação em uma semana, pessoas que vão ter revelação no mesmo dia, pessoas que vão ter revelação só no fim. Então é o mistério de Deus, é a maneira que Deus trabalha, tá bom?
Bom, vou ficando por aqui, trouxe essa revelação para vocês, é algo que eu tive, não foi algo muito grande, foi algo sutil, foi só apenas sobre a perseguição mesmo, que eu estava mais preocupado, e nisso eu percebi de como que Deus age. E aí eu me lembrei da guerra, da Batalha de Nuremberg. Quando você coloca a Batalha de Nuremberg no Google, não aparece. Você tem que entrar no DuckDuckGo, colocar assim, UFO Batalha de Nuremberg. Que aí o diabo levantou os seus discos voadores para exterminar a humanidade em 1600. Deus foi lá e abateu todos os discos voadores dele. Né? Algo inacreditável. Todos os discos voadores foram abatidos, né? E aí simplesmente chama Batalha de Nuremberg. Então, assim, da mesma maneira, quanto mais o diabo forçar, mais Deus vai contrabalancear. Então, se o diabo sair com um disco voador para dizimar, Deus vai lá e manda os anjos. Por isso que os discos voadores, que são milhares, não estão livremente no céu. Porque se aparece para dizimar, Deus manda um anjo. Então é assim, e o diabo sabe disso, por isso que ele age nas sombras, tá? Então assim, não é para você ter medo, o mundo vai ter aflições, mas confie em Jesus Cristo e mantenha a sua aliança com Cristo. Renove a sua aliança com Cristo. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. É extremamente importante para a sua vida. Eu sou Humberto Volts, vou ficando por aqui. Fique na paz.